Olá, eu sou Rodinei, consultor sócio da Esser Consultoria. Eu vim conversar com vocês hoje sobre uma das principais dúvidas que vários participantes dos diversos cursos de validação de processos que eu ministrei têm. Como eu determino o número de lotes necessários para a validação do processo? Então, o primeiro ponto que nós temos que considerar é que a empresa ela deve demonstrar alto grau de conhecimento do seu processo e da sua estratégia de controle para apoiar a comercialização dos seus produtos no mercado. A orientação de 2011 do FDA para a indústria questionava o uso de 3 lotes para validação do processo e já recomendava uma abordagem do ciclo de vida do produto para validação, considerando os 3 estágios, que são os 3 estágios do Quality by Design do ICH. Práticas do desenho do processo cientificamente sólidas, a qualificação do processo e a verificação continuada do processo. As agências consideram a validação como um exercício que não se destina apenas à compreensão consistente do processo, mas também para demonstrar que garante que o processo continua atendendo ao seu espaço de desenho, produzindo o produto consistentemente e atendendo aos seus atributos críticos de qualidade. Não existe um consenso entre as agências, FDA, EMA, Anvisa, sobre a melhor abordagem para a determinação do número de lotes necessários para a validação do processo. A abordagem baseada em ciência e risco é a abordagem que está sendo mais utilizada. Ela nos ajuda a responder questões que são muito importantes. Por exemplo, o conhecimento e a experiência de fabricação são suficientes para demonstrar o espaço de desenho e a robustez do processo? O processo de fabricação produz consistentemente um produto que atenda às especificações pré-determinadas? Conhecemos a variabilidade do processo? Compreendemos o impacto das diversas fontes de variabilidade do meu processo nos atributos críticos de qualidade do produto? Qual o nível de risco associado ao meu processo de fabricação? O processo está sob controle? Eu devo associar o risco geral do processo à fabricação, o impacto no processo, a avaliação com base no produto, no processo e no conhecimento de fabricação, variabilidade do processo, estratégia de controle. O risco geral do processo pode então ser traduzido em número de lotes para minha validação. Eu trouxe para vocês aqui um modelo de planilha de gerenciamento de risco da qualidade para determinação do número de lotes, que é baseado no conhecimento do produto e no risco, ciência e risco. Essa análise de risco, ela considera o conhecimento do produto, ou a compreensão do produto, o conhecimento e a compreensão do processo e o conhecimento e a compreensão da estratégia de controle. Então, cada tipo de conhecimento, seja do produto, do processo ou da estratégia de controle, nós temos algumas características que têm que ser avaliadas e já temos aqui respostas para que vocês possam determinar se é baixo risco, médio risco ou alto risco. Então, para cada uma das questões que você vai considerar, você escolhe médio, alto ou baixo. Por exemplo, sobre a identificação dos atributos críticos de qualidade, se a empresa já desenvolveu o produto utilizando os conceitos do Quality by Design ou a fase 1 para validação do FDA, ela já determinou os atributos críticos de qualidade com uma abordagem físico-química, biológica, do conhecimento farmacotécnico e Quality by Design usados para projetar a formulação do medicamento ou do produto. Consequentemente, é baixo risco. Se os atributos críticos de qualidade foram determinados e justificados, mas não a partir do Quality by Design, você considera o risco médio. E se a especificação do produto ela veio a partir de tentativa e erro no desenvolvimento, considera-se o risco alto. E assim por diante, você vai avaliando cada característica do produto e determinando se o risco é baixo, médio ou alto. Da mesma forma, para a abordagem do processo, você vai determinar para cada uma das características avaliadas no processo se o risco é baixo, médio ou alto. Da mesma forma, para a estratégia de controle, cada característica, baixo, médio ou alto risco. E a partir dos resultados obtidos nessa análise de risco, nós temos níveis residuais de risco. Então vai ser um nível grave, um nível de risco residual grave,
quando vários fatores têm classificação de risco alto. Em seguida, nós temos uma classificação de níveis de risco residual. Dependendo da quantidade de risco que você obtém na sua análise de risco, considerados com classificação de alto, médio ou baixo, você vai determinar um nível de risco residual. Por exemplo, se vários fatores têm classificação de alto risco, o risco residual é grave. Se o nível baixo de risco para todos os fatores, por exemplo, o risco residual é mínimo. E a partir do número de fatores com risco baixo, médio e alto para a compreensão do produto, processo, estratégia de controle, nós temos um risco residual geral, que pode ser alto, médio ou baixo. E de acordo com o nível de risco residual geral, é que nós vamos determinar o número de lotes necessários para a validação do processo. Esta planilha de análise de risco vai ficar disponível em nosso canal. Para você fazer download, basta você clicar no link aqui abaixo. Eu vou trazer outros assuntos que normalmente são dúvidas dos participantes dos nossos cursos de validação de processo, validação de limpeza, validação do sistema de tratamento de água, validação de sistemas computadorizados, gestão de risco da qualidade, controle estatístico de processo e análise estatística de dados de processo, Quality by Design, enfim. Se inscreva em nosso canal, nos acompanhe. Se você gostou desse vídeo, curte aí e até a próxima.